semana passada a gente já iniciou essa série. Foi a casa de Priscila e Áquila, que tiveram uma vida de entrega, sacrifício e compromisso com a obra do Senhor. E tem algumas frases que o pastor falou e eu anotei, que Jesus usa pessoas comuns e casais simples para coisas extraordinárias. Amém? Sim. Você pode estar se achando, mas eu sou tão simples, Deus pode te usar. Amém? E outra coisa, tudo em nós precisa se voltar para Jesus. A sua casa precisa ser um altar de serviço e amor a Deus. Amém? São as lições da semana passada que o Senhor colocou, para nós podermos, ouvir, desfrutar e aprender, colocar no nosso coração. E hoje Deus tem mais uma porçãozinha para nós, amém? Hoje a gente vai falar sobre a casa de Isabel. Irmãos, vocês já perceberam que Deus gosta de transformar lugares simples em cenários extraordinários? E Ele usa casas para isso. No decorrer da Bíblia, que a gente estuda, principalmente no começo lá de Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente observa algumas casas onde Deus agiu. No Velho Testamento também, o irmão Rodrigo falou sobre a casa da viúva de Sarepta. Na casa da viúva, o azeite não acabou, O Senhor fez aquele azeite multiplicar, fez um milagre. Na casa de Jairo, a morte foi vencida. E na casa de Isabel, o silêncio deu lugar à alegria, Quando Maria chega na casa de Isabel, as duas se encontraram, então o silêncio acabou, Isabel pôde falar, pôde ali conversar com uma amiga, a respeito daquilo que Deus estava fazendo na vida das duas. E hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre essa casa. Aquela casa parecia marcada pela esterilidade e o silêncio, mas quando o Espírito Santo de Deus entrou, tudo mudou. Aquela casa foi transformada. E agora eu te pergunto, se Deus visitasse a sua casa hoje, o que Ele encontraria? Dúvidas? Murmuração? É uma pergunta para nós refletirmos nesta noite. Como Deus visitou a casa de Isabel, visitou Zacarias, seu esposo, visitou a Isabel, se Ele visitasse a nossa casa, o que Ele iria encontrar? Vá pensando aí que a gente vai desenvolver mais esse pensamento, Nós vamos aprofundar nele como que deve ser uma casa totalmente genuína e fiel ao Senhor. E eu quero saber como que está a minha casa e como que está a sua casa nesta noite, amém? Amém. A sua casa está cheia de dúvidas e murmuração? Ou a sua casa está pronta para receber o milagre do Senhor? Eu estou, irmãos, em nome de Jesus, eu quero receber esse milagre grandioso que é a presença dele, que transforma, que frutifica e que entrega propósitos na nossa vida, amém? Irmãos, nós vamos ler lá em Lucas, eu acho que vocês já viram, 1:39 a 45. Esse trecho de Lucas é importantíssimo da palavra de Deus. Ele descreve com riqueza de detalhes, o início ali de como foi a concepção de Jesus, tudo. E ele, mesmo não sendo testemunha ocular, ele pesquisou junto a fontes seguras, Há testemunhas oculares. Ele teve acesso aos discípulos, a pessoas que foram curadas. Ele fez uma pesquisa minuciosa para entregar para a gente, esse material riquíssimo de pesquisa e de palavra de Deus para as nossas vidas. A inspiração pelo Espírito Santo não exclui o esforço humano. Apesar de Lucas ter se esforçado muito, pesquisado muito, ido a fundo em todas as histórias, ele foi divinamente inspirado por Deus, amém? Então essa palavra para nós hoje, ela é direta do céu, irmãos. Então segura aí que a gente vai aprofundar aqui. Lucas 1:39 a 45, vamos ler? Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo
Santo, e em alta voz exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Por que tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor? Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Amém? Então ela recebeu aquela saudação, né, de Maria com muita alegria, porque o Espírito Santo tomou conta dela. E quem eram Isabel e Zacarias? Eu creio que a maioria deva conhecer. A gente vai fazer um resumo bem rápido a respeito da vida de Isabel e Zacarias. Mas se você quiser conhecer os detalhes, comece a ler Lucas do comecinho, lá do versículo 4 e 5 em diante, que você vai entender toda a história. Amém? Amém. Isabel e Zacarias eram um casal piedoso. Ambos eram descendentes da linhagem sacerdotal, né, e descritos justos diante de Deus. Eles eram obedientes, fiéis e irrepreensíveis na presença do Senhor, né? Essa é a descrição que tem na palavra de Deus a respeito da vida deste casal, né? Eles eram fiéis e irrepreensíveis. Eles não eram impecáveis, que o único que não pecou foi Jesus. Mas eles eram um casal segundo o coração de Deus e que buscava a todo custo agradar ao Senhor. Eles eram fiéis nas ações, nas atitudes e também no coração. Amém? E eles juntos, né, viviam ali a vidinha deles, mas esperavam por um milagre, né? Mesmo sendo fiéis, eles viviam em meio a essa espera, porque Isabel não tinha filhos, ela não podia gerar filhos, e isso trazia a ela uma tristeza. Mas essa tristeza não deixava ela ficar triste com Deus, né? Ela permanecia fiel na presença do Senhor. Não ter um filho causava humilhação. Ela era assim considerada uma pessoa que não tinha o favor de Deus. Por quê? Por que ela não tem filho? Deus não olha para ela, né? Ela algum problema tem ali, por que ela não tem filhos? E ela vivia essa desonra social, né? No meio da parentela dela ali, porque ela queria ter um filho e não conseguia. A circunstância que eles viviam não apagavam o poder do Deus a quem eles serviam, né? Apesar da circunstância difícil que ela estava vivendo, da tristeza que ela tinha de não ter o filho, a Bíblia diz que ela era estéril, que ela não podia ter filhos. Apesar de tudo isso, ela servia ao Senhor com alegria, né? Ela fazia a obra do Senhor. Mas Deus tinha um plano para a vida de Isabel e Zacarias. Deus queria tratar pessoalmente com Zacarias, né? E para isso ele viveu uma experiência sobrenatural. Todos os anos os sacerdotes se juntavam, iam lá no templo, e a cada semana um grupo servia dentro do templo. O que eles tinham que fazer? Entrar no Santo dos Santos e acender o incenso, de manhã e à tarde. Só que nessa época a Bíblia não fala exatamente quantos sacerdotes são, mas por estudiosos eles dizem que eram muitos. Então havia uma escala, e naquela semana a turma de Zacarias foi escalada a servir. Só que tem um porém, irmãos. Na turma de Zacarias tinha centenas, a Bíblia não relata quantos. E desses centenas era feito um sorteio. Então a chance, a probabilidade de Zacarias entrar, tem uns que falam que era 1 por 100, tem uns que falam que era 1 por 700, porque não se sabia ao certo quantas pessoas tinham. Então, irmãos, era por sorteio, era bem difícil. Às vezes o sacerdote passava a vida inteira e ele nunca chegava a entrar no Santo dos Santos, servia ali, mas não chegava a entrar. Mas Deus preparou aquele dia para Zacarias, porque ele queria ter um encontro com ele. Ele queria falar pessoalmente com Zacarias, tratar, né, aquilo que Deus tinha já um plano. E Deus, irmãos, poderia falar com Zacarias e falar: você vai ter um filho
E amém, já era um milagre, né? Deus já teria feito um grande milagre. Mas ele falou, o anjo falou para ele, ó, você vai ter um filho e ele será o precursor de Jesus. Ele virá adiante, abrindo o caminho para o Messias. Então a honra foi dupla, né? A Deus fazendo milagre e Deus ainda dando essa honra ao filho deles, que seria um grande profeta na terra, amém? E eles viveram esse tempo um lar de promessa. Isabel, mesmo em idade avançada, gerou a João Batista, né? E a gente conhece a história. E eles foram os instrumentos do plano divino. Seu filho João Batista preparou o caminho para o Messias. E hoje, irmãos, o Senhor procura famílias, pessoas fiéis e irrepreensíveis para declarar esse caminho também. O Messias está à porta. O Senhor Jesus irá voltar e nós somos esses. O Senhor nos procura para que a gente dê essa notícia. Assim como João Batista abriu o caminho, preparou o caminho, chamou pessoas ao arrependimento, nós também temos essa função nos dias de hoje, de falar que Jesus está voltando. Amém? Isabel e Zacarias representam um lar de oração, fidelidade e perseverança. Mesmo quando a resposta de Deus parecia demorar, eles não desanimaram. Esse dia o pastor falou que não desanime, irmãos, não pode desanimar, é isso mesmo. Eles já não viam muita saída, irmãos. A Isabel já era idosa, mas mesmo assim eles não desistiram daquilo que Deus tinha colocado no coração deles. O Senhor promete a nós que nós seremos famílias abençoadas. O Senhor promete várias coisas para nós, mas nós não podemos desanimar. Nós temos que continuar lutando, perseverando na presença do Senhor. Amém. Correu aqui. O lar de Isabel e Zacarias ensina para nós que onde há fidelidade e oração, Deus transforma impossibilidades em milagres. E hoje eu te pergunto, qual é a coisa impossível para você? Pense aí, para Deus não é impossível. Para o Senhor é totalmente possível. Ele diz, nesse texto mesmo, falando para Maria, que a Isabel estava gerando já João Batista, e falou, por quê? Haveria coisa impossível para Deus? Não há nada impossível para Deus. Então, você pode crer. Continue orando, continue sendo fiel, que o Senhor pode transformar as suas impossibilidades, amém? Casas alinhadas despertam destinos adormecidos, né? Sabe aquele sonho que você tem, que nunca aconteceu? Se você alinhar a sua casa, a sua vida, Deus pode fazer acontecer, né? O Senhor é poderoso para isso. E tem uma frase que esses dias eu vi, eu não sei quem postou, irmãos. Esteja pronto, de repente de Deus acontece em dias comuns. Para Zacarias, irmãos, ir lá no templo, ele era sacerdote, era um dia comum, mas foi extraordinário quando ele foi sorteado, mais extraordinário ainda quando ele esteve na presença dos santos com o anjo do Senhor. Então, queridos, o de repente acontece quando você menos espera. O Senhor pode estar pronto para entregar a você algo precioso, mas nós precisamos estar preparados, né, em todo o tempo. As casas que abrem espaço para reuniões de célula, e onde Jesus é o centro de tudo, carregam. Irmãos, está voando tudo aqui. Ai, já achei. Carregam esse mesmo potencial espiritual. Então, todas as nossas casas, irmãos, as de célula e as que ainda não têm a célula, também podem, né, tomar posse dessa bênção. O Senhor quer fazer algo extraordinário. Toda casa que recebe uma célula é onde Jesus é o centro. E pode se tornar como a casa de Isabel, um lugar de propósito onde Deus
é ativado, né? O propósito de Deus é ativado, onde pessoas grávidas que geram promessas encontram acolhimento e onde o Espírito Santo age com liberdade e onde palavras proféticas lideram destinos. Nós podemos viver isso, irmãos. O sobrenatural do Senhor, ele não está somente para aquele pastor que você vê, que acontece milagres. Não, ele está para nós, para todos nós. O Senhor quer fazer algo na nossa vida. Cada pessoa que recebe uma célula em sua casa, cada casa aberta para a comunhão e o ensino é uma porta aberta de transformação para o bairro, para a cidade e para o mundo. E eu ouvindo, né, lendo isso daqui, Deus me fez lembrar muito do início da nossa célula. O pastor sempre fala, mas eu nunca falei, eu acho. Eu nunca dei o meu testemunho, irmãos. É hoje. É hoje. Eu estava contando para a Débora, né, Débora? A gente conversando e eu contando para ela o que aconteceu. Quando eu vim à igreja, mas eu não era muito firme, irmãos. Eu estava meio sentadinha ali, né? Não fazia nada, tranquila. E eu só louvava. Dia de domingo eu tinha uma oportunidade, cantava e ia embora. E aí o pastor veio dar o curso de células para a igreja. Quem quisesse, né, pastor? O pastor abriu. Ele não era nosso pastor ainda. Detalhe, ele era o irmão Valdo, que vinha pregar de sexta. Não era o nosso pastor. Eu não vim. O Luizinho, irmãos, era bem bebezinho, bem pequenininho. E aí eu tinha dificuldade de vir com ele. O Marcelo veio no curso. Ele chegava em casa, contava tudo, né? Não, porque é assim, porque o pastor falou assado. E aí eu fiz o curso por tabela, viu, irmãos, de célula. Ele levou o curso e passou para mim. E aí, quando acabou o curso, eu falei, e aí, vai abrir a célula? Aí eles falaram, ninguém quer. Ninguém vai abrir. Acharam difícil, acharam que não é para nós, não vamos abrir. E aí passou-se o tempo, né? E um dia eu continuei vindo à igreja, cantava, vinha, as crianças ainda eram pequenas ainda. E aí um dia a pastora me ligou e falou, olha, Deus falou comigo que você tem que tomar conta dos jovens. E Deus falou, você tem que fazer. Falei, mas o que eu vou fazer? Misericórdia. Aí ela falou assim, não sei, Deus mandou, você vai ter que fazer. Aí eu falei, pastora de Deus, ela canta com eles, faz alguma coisinha para eles se movimentar, porque eles estão muito parados. Tinha acho que uns 4, 5 jovens. Aí eu falei para ela, eu vou orar, pastora, depois eu falo com a senhora, vou falar com o Marcelo, né, porque eu tenho criança e tal. E passou, daí enquanto eu estava assim, né, orando, conversei com o Marcelo, Deus me fez lembrar, falou assim, e a célula? Por que você não faz uma célula? Aí eu falei, amor, por que a gente não faz uma célula com os jovens, né? Aí ele, será que vai dar certo? Falei, vai, vamos fazer, ué. Aí eu liguei para a pastora de novo. Falei, Deus falou comigo, eu acho que é a célula. Lembra que o irmão Valdo deu o estudo? Ensinou? Você quer fazer? Quero. Pode fazer o que você quiser. Faz então. Aí eu fui, irmão, mas foi bem difícil. O começo, nada é fácil, irmãos, nada. A gente vai pensando, né, como que vai ser. E ali nasceu a célula na nossa igreja. Foi uma célula de jovens. Graças a Deus, nós nunca paramos, né? A gente, no começo que a gente pegou, teve dias difíceis, de luta. Mas aí o pastor Orisvaldo, mesmo de longe, começou a ajudar a gente, mandando estudo, ajudando, tirando dúvidas, que eram muitas, né? Eu perguntava todo dia, pastor, o que é isso? O que eu falo aqui? Mas Deus, com sua graça, nos manteve, né? E até o pastor assumir, que daí a gente teve, né, uma nova liderança, e foi tudo para a honra e glória do Senhor, amém? Então, a célula na nossa igreja, irmãos, não é simples, não é uma coisa assim aleatória. Ela foi instituída por Deus, né? O Senhor falou, o Senhor deu direcionamento. E isso, irmãos, é para o crescimento e para a honra e glória do nome do Senhor. Nós somos instrumentos, mas amanhã poderão ser outros. A gente vai falar sobre isso também, né? Porque assim, ninguém
insubstituível. Todos nós estamos aqui cumprindo o nosso tempo, como o pastor falou, né? Mas a gente só serve com amor e alegria, amém? E que vocês possam ter esse amor também, né? Cada um que serve, sirva com amor, com alegria, seja em célula ou fora de célula. Se você não participa de uma célula, corre para uma célula, você precisa, amém? Então, queridos, hoje nós vamos ver quais experiências extraordinárias vividas na casa de Isabel, que também pode ser vividas em nossas casas hoje, amém? Primeiro, a casa de Isabel e a sua e a minha também. É um ambiente que acolhe pessoas com fé. Lucas 1, 39 e 40 diz: alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou a Isabel. Maria fez uma longa viagem, região montanhosa. Ela já estava com Jesus no ventre. Por que ela fez essa viagem, irmãos? O anjo disse para ela, sua parente já está gerando, que vai abrir caminho para o seu filho, que é o Messias. E aí Maria pensou, nossa, eu preciso conversar com a Isabel para saber o que está acontecendo, né? Maria não duvidou do que o anjo falou para ela, mas Maria precisava de apoio, irmãos. Maria precisava de alguém para ajudá-la naquele momento. A Bíblia diz que Maria era jovem. Imagine uma jovem com uma responsabilidade dessa, de gerar o Messias. Uma jovem que teve uma experiência com um anjo falando à frente dela. Tudo isso mexe com a cabeça da pessoa e ela precisava de apoio, né? E ela buscava refúgio, direção, confirmação de tudo que o anjo tinha falado com ela. E aí ela falou, eu vou atrás da minha parente, da Isabel, né? A jovem Maria precisava de alguém que entendesse e acreditasse naquilo que o anjo tinha dito para ela, que Deus faria nela, né? E ela sabia que a casa de Isabel era esse lugar, né? E aí eu paro aqui para perguntar para você, a sua casa é lugar onde as pessoas procuram abrigo, procuram, né, apoio, procuram força? Precisamos ser, irmãos. Tanto precisamos ser essa pessoa, como a nossa casa também, aberta às pessoas, amém? E ela sabia que seria prontamente recebida por Isabel. A fé de Isabel e o ambiente daquela casa tornaram aquele encontro não apenas agradável, mas espiritualmente poderoso, né? O Espírito Santo se moveu de maneira gloriosa no encontro dessas duas, né? E a nossa casa precisa ter esse ambiente, irmãos, que acolhe pessoas, né? Que promove esse ambiente propício para o Espírito Santo agir, né? E se fosse, né, na nossa casa hoje batesse a porta alguém numa situação difícil, né? Como Maria estava numa situação, né? Será que nós a julgaríamos, né? Será que nós diríamos, nossa, mas será que está em pecado? Será que fez alguma coisa errada, né? Provavelmente sim. Mas Isabel não julgou Maria, porque Isabel estava cheia do Espírito Santo. Lembra que Isabel era fiel e irrepreensível? Isabel tinha contato com Deus, né? Quando Isabel percebeu a presença de Maria, a saudação de Maria, o Espírito Santo já falou ao ouvido de Isabel. Falou, olha, aí vem a que está carregando o Messias, né? Que tira o pecado do mundo. Então, essa comunhão fez com que Isabel discernisse aquele momento. Nós temos que ter essa comunhão, irmãos, para nós termos o discernimento das coisas, né? Os discernimentos de quando acolher, de quando falar a verdade para a pessoa, de quando a gente pode, né, abraçar e quando a gente tem que pôr a pessoa, falar, olha, confrontar a pessoa. Nós temos que ter esse discernimento. Nós não podemos ter só julgamento para as pessoas. Nós temos que ter, né? Nós temos que ajudar as pessoas posicionando, mas também temos que ter amor, acolhimento para as pessoas. Maria carregava a promessa e Isabel já gerava o cumprimento profético de Deus no seu ventre, né? Maria levava Jesus, mas Isabel já estava gerando aquele que seria o precursor de Jesus.
O encontro delas, né, representa a união entre a promessa e o cumprimento. E o que eu aprendo, irmãos, com essa visita, né, de Maria a Isabel? Que nós precisamos buscar conexões espirituais saudáveis para a nossa vida. Maria foi atrás de quem ela sabia que tinha mais do que ela, que sabia mais, que tinha mais experiência, para acolher ela e para ajudar ela no momento difícil. E a gente também, ela foi apressadamente visitar Isabel, uma mulher que já estava vivendo o mover de Deus, um mover que estava começando nela. Então ela precisava daquela troca de experiência. Nós devemos nos aproximar de pessoas que fortalecem a nossa fé, que nos levam para frente, que nos ajudam durante a nossa caminhada. Relações espiritualmente saudáveis nos fazem crescer. Por causa disso mesmo, no momento certo nos confronta, no momento certo também nos abraça. Maria foi acolhida, fortalecida e assim saiu de lá para cumprir o propósito de Deus, né? Ela foi lá se abastecer, né, na fé juntamente com aquela irmã para poder vencer tudo aquilo que ela ainda iria passar. E nós somos assim também, irmãos. Nos momentos difíceis da nossa vida, nós temos que buscar essas relações espirituais saudáveis. Amém? A casa de Isabel e sua é um ambiente onde o Espírito Santo se manifesta. Lucas 1:41. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O ambiente da casa de Isabel era um ambiente propício para o movimento e a manifestação do Espírito Santo de Deus, né? Ele estava totalmente disponível para o agir de Deus, né? E como eu faço isso? Você tem que manter a sua vida orando, sendo fiel, sendo irrepreensível na presença do Senhor, buscando, colocando louvores. A sua casa pode ser esse ambiente, mas você precisa abrir o seu coração e a sua casa para o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele só entra se você deixar. Né? Jesus mesmo diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Então nós temos que abrir a porta do nosso coração e da nossa casa. Ah, na igreja está tudo bem, mas na minha casa não, porque na minha casa eu quero fazer o que eu quero. Ah, não. Lá não, a nossa casa é da onde nascem as coisas, né, irmãos? Não adianta nós sermos legais e bonzinhos aqui, na nossa casa não, né? Não adianta eu só sentir a presença do Espírito Santo aqui, na minha casa não. Tem que ser em todos os lugares e parte da nossa casa. Tem aquela historinha que o menininho chega e fala: eu quero morar na igreja. Por que você quer morar na igreja? Porque aqui meu pai é legal, né? Então quer dizer que, tipo assim, em casa o pai não era. E não é assim, né, irmãos? Nós temos que trazer de casa, né? A gente vem aqui abastecer, mas nós não podemos vir totalmente vazios. Na nossa casa também tem que ter louvor, adoração, tem que ter oração, tem que ter esse movimento do Espírito Santo. Ele tem que ter liberdade em nosso lar para agir, porque senão nós não estaremos... Quando a pessoa bater em nossa porta, nós não teremos nada para entregar, né? Nós temos que ter. João Batista saltou no ventre de Isabel e ela ficou cheia do Espírito Santo. Quando a presença de Deus chega, algo se move. Se você carrega essa presença, onde quer que você vá, as pessoas vão sentir algo diferente. As pessoas vão sentir: poxa vida, eu estou incomodado. Por que será? Será que eu estou fazendo alguma coisa? Estou sentindo alguma coisa diferente? Ah, é que o Espírito Santo anda comigo. É porque eu, né, falo com Deus o tempo todo. É isso, irmãos. Nós temos que carregar essa presença, né? Quando carregamos essa presença, ela desperta vida e movimento nos outros. Porque se você carrega a presença, você vem comigo pensar que você não fala palavrão, você não faz mal às pessoas, você é uma pessoa honesta, íntegra, e tudo isso depõe a favor de você. Então você carrega a presença dele, logo você muda o ambiente. Amém? Então nós temos que, essa presença tem que estar sempre em nós.
É importante destacar que esse fato não aconteceu em um monte, não aconteceu num templo, não aconteceu numa cruzada evangelística. Esse fato, essa manifestação aconteceu dentro de uma casa, né? Uma simples casa. Talvez Isabel, quando ouviu Maria chegar, estava lá varrendo. Talvez ela estava lavando uma loucinha, mexendo uma panela, foi surpreendida com a voz de Maria saudando, e o que aconteceu? O Espírito Santo tomou ela em alegria, amém? E Deus quer fazer e pode fazer isso em nós também. Quando estiver lavando a sua louça, ore, né? Cante ao Senhor, fale em línguas, né? Tenha essa conexão diária com o Senhor, para que a sua casa seja cheia desse Espírito. Essa manifestação que aconteceu nos ensina que o Espírito Santo, quando ele é honrado, ele se manifesta. Casas cheias de fé atraem o mover do Espírito Santo. Então a nossa casa precisa estar cheia dessa glória, irmãos. Precisa estar cheia desse Espírito. Casas onde o Espírito Santo é honrado se tornam salas de parto do propósito divino. Todos nós temos, né, um propósito. E a nossa casa, como eu falei, é ali que começa, irmãos. É ali que nasce, né? Nós precisamos nos posicionar dessa maneira, porque é assim que o Senhor se agrada. Eu tenho certeza que Deus só agiu na casa de Isabel e Zacarias porque conhecia o coração deles, né? Você tem que fazer o seu coração conhecido ao Senhor, né? Você tem que se derramar na presença dele e falar tudo aquilo que está em seu coração, para que o Senhor possa mudar, transformar e alinhar a vontade dele, amém? A casa de Isabel e sua é um ambiente onde o profético é liberado. Lucas 42-44. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Isabel, cheia do Espírito Santo, não ficou em silêncio, né? Ela liberou palavras que confirmaram, que afirmaram e que ativaram a fé de Maria, né? E essas palavras precisam estar em nossa boca também, irmãos, né? Isabel disse o que ninguém ainda sabia. Ela discerniu pelo Espírito. O Espírito Santo testificou com o Espírito dela: olha, vem aí. Aqui está carregando o Messias. Então, isso foi discernimento que o Espírito Santo deu para ela. E nesse momento, irmãos, ela não teve inveja nem dúvida. Ela profetizou bênção sobre a vida de Maria, né? Isabel abriu espaço para ativar o propósito de quem chegou. Então você tem que estar pronto para ativar os propósitos na vida das pessoas. De quem chega, você tem que estar pronto para liberar palavras de bênção, palavras que vão animar, que vão enriquecer a pessoa e que vão levar a pessoa para frente. Nós não podemos, irmãos, ser aquelas pessoas que põem as pessoas para baixo. No nosso vocabulário não pode ter. Nós não podemos usar palavras negativas, nem depreciar a conquista ou o valor de ninguém, né? Nós temos que ser aqueles que elevam as pessoas, né, a ir em frente. A nossa casa é lugar de ativação de propósito e nunca de destruição de chamado, né? E às vezes você ouve assim: fulano falou que vai fazer tal coisa. Glória a Deus, que Deus seja com ele, que dê tudo certo para a honra e glória do Senhor. É isso o papel de nós cristãos, né? Fiéis e irrepreensível. Quando nos conectamos com pessoas espiritualmente sensíveis, que creem no que Deus está fazendo, o profético é liberado, nossa fé é fortalecida e nossa identidade é firmada. Quando nós recebemos essa palavra de ânimo, a nossa identidade é firmada. Quando alguém te fala: olha, graças a Deus, você fez tal coisa assim, eu fiquei feliz, né? Deus te usou. Como é bom, irmãos, você ouvir uma palavra de ânimo, porque no seu ministério, às vezes, você é solitário. Às vezes você não consegue, né, enxergar como Deus te usa. Mas quando alguém vem e te mostra, aí você fica feliz, não fica?
E o que acontece isso? O reino só cresce, irmãos, né? A gente só consegue ver o quê? Crescimento, quando a gente, um ajudando o outro, um auxiliando o outro, amém? A casa de Isabel e sua é um ambiente que celebra a fé do outro. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Isabel não ficou com inveja. Ela podia pensar assim, nossa, mas a gente recebeu a promessa do anjo também. Por que o meu que não é o Messias? Por que vai ser o dela? Ela podia gerar esses ciúmes nela, né? Mas não, porque ela era uma mulher cheia de virtude, cheia de Deus, cheia de sabedoria. Ela celebrou a vida de Maria. Ela celebrou a vinda do Messias, né? E é isso que a gente precisa reconhecer no outro, irmãos. Celebrar as conquistas das outras pessoas, né? Isabel não apenas reconheceu a fé de Maria, ela honrou, celebrou e proclamou bênção sobre a vida de Maria. Ela exaltou a fé de sua parente mais nova, sem competição ou ciúmes. Não houve competição entre gerações, houve honra, reconhecimento e ativação. Foi o que eu falei, ninguém tem cadeira cativa, né? Todos nós aqui estamos juntos trabalhando, uma hora é um, outra hora é outro, e Deus vai assim movendo entre nós, né? Uma geração abriu espaço para outra geração. Casas geracionais ativam propósitos eternos. Na palavra de Deus a gente vê, irmãos, que Deus sempre usa esse movimento de sucessão. Moisés, né, prepara Josué, Elias, Eliseu, Paulo preparou Timóteo. O reino de Deus não para em uma pessoa, irmãos. A cada geração abre caminho para o próximo continuar o propósito. Deus gosta de trabalhar em famílias, em gerações. Ele mesmo se apresenta como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, uma casa que vive essa aliança com Deus, vive esse propósito, se torna um canal de bênção para esse propósito eterno, né? A nossa casa precisa ser assim. Nós não podemos parar em uma única vida, mas se estender aos filhos, aos netos, né? O quão importante é, irmãos, a nossa família estar nos caminhos do Senhor, né? Porque hoje eu estou aqui cantando, amanhã pode ser os meus filhos, já é, né? Já é um, né? Já é um deles, mais para frente pode ser os netos, né? A nossa igreja pode ser uma igreja geracional em nome de Jesus, eu creio, amém? Que os nossos filhos vão crescer na presença do Senhor e vão prosseguir buscando o alvo que é Cristo, amém? Não podemos ser egoístas espiritualmente. O que recebemos de Deus deve ser transmitido, ensinando, discipulando e orientando. Glória a Deus por nossas células, né, irmãos? Que a gente faz isso com amor, porque na célula que a gente ensina, discipula, orienta, para que as pessoas permaneçam firmes, amém? No reino de Deus não há lugar para posse ou vaidade. É isso que Isabel nos ensina, né? Ela não ficou vaidosa só porque ela, eu estou gestando primeiro, então eu fui mais importante. Não. As duas têm o mesmo valor, né? As duas vão seguir para um propósito. Um vai abrir o caminho, o outro vai chegar, né? Com a palavra de salvação, com a salvação para nós. Os dons e ministérios, irmãos, não são propriedade pessoal, mas graça de Deus. Então, todos nós aqui estamos hoje trabalhando, vivendo, mas não é propriedade nossa, é graça do Senhor, né? Pela graça dele que nós fazemos, que eu estou aqui, você está aí, cada um aqui teve uma função importante no culto, não sei se vocês repararam, desde lá da portaria, as irmãs que estão cuidando das crianças, então cada um tem a sua importância no reino, amém? E se alguém não estiver disposto a servir, Deus levanta outro. Né? A respeito de Saul, quando Saul falhou, o que Deus fez? Levantou Davi como rei, né? Então, se a pessoa não estiver disposta, irmãos, Deus irá levantar outro. Irmãos, essa palavra falou muito comigo. Aí eu falei assim, eu não posso ser feia, Maria, como a Maria fala, né? A gente não pode ser feia, né, Maria?
E às vezes a gente vai falar, pode ser duro, irmãos, mas é a verdade, né? Nós precisamos entender que nós não vamos ficar para a semente, né? Nós vamos, daqui um pouco, pode ser que eu mude para outro ministério, mas o ministério do louvor vai continuar, né? Porque o Senhor tem preparado pessoas. E é isso mesmo, a igreja precisa viver em constante evolução, né? Todos nós precisamos. Se não transmitirmos o que recebemos, fica como uma semente guardada que nunca frutifica. Acho que foi a Débora que falou isso, né? Se a gente segurar na mão a semente, não vai acontecer nada. Agora, se você deixar ela na terra, ela vai morrer e ela vai nascer e frutificar, né? É isso que diz em João 12:24, né? Jesus mesmo disse, se o grão do trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, né? Então, que nós possamos dividir, né, irmãos? Fazer com que a obra do Senhor cresça, se expanda, porque tem espaço para todo mundo, né, irmãos? Não há motivos para nós ficarmos individualistas naquilo que nós temos hoje, que Deus nos deu em nossa mão. Essa conexão entre gerações revela o desejo de Deus em abençoar todas as gerações. Deus quer abençoar a todas, né? Então, uma geração prepara o caminho para outra e ambas são parte do mesmo plano eterno. Todos nós, irmãos, queremos chegar ao céu. No fim é isso, estamos todos lutando para encontrar com Jesus, né? Nós precisamos aprender a nos alegrar com o que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos. Quando nós celebramos o outro, também abrimos espaço para Deus agir em nós, né? Nós aprendemos mais, somos mais resilientes, nós somos mais generosos, irmãos, né? Generosidade, isso o Senhor trata conosco. Preste atenção à expressão do salmista, que compôs, né, o Salmo 145:4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Amém? Irmãos, o começo da palavra de Deus, ela era transmitida oralmente de pai para filho, né? E eu creio que esse aprendizado não pode se perder nunca, né? De pai para filho, oralmente, a gente vai contando, né, as coisas aos nossos filhos, ensinando aos nossos filhos, para que eles possam perseverar no caminho, né? A palavra de Deus está aqui, mas nada substitui a gente contar, a gente falar aquilo que Deus faz e aquilo que Deus é. Amém? Conclusão. O segredo para ser essa casa, igual o de Isabel, é mantenha-se fiel aos princípios de Deus, né? Nós temos que nos manter. Quem quebra princípio não vive propósito. Você pode ter chamado, você pode ter dom, mas se você não honrar os princípios bíblicos, você nunca vai cumprir o propósito de Deus. Então nós temos que cumprir os princípios bíblicos, agir contra os ensinamentos de Deus é quebrar princípios, né? Significa desobedecer verdades da palavra, como amar o próximo, falar a verdade, ser fiel e viver em santidade. São princípios inegociáveis que Deus não se agrada quando nós quebramos, né? Então, quando isso acontece, as consequências vêm naturalmente, pois afastamo-nos de Deus. Mas obedecer aos princípios bíblicos traz paz, bênção, direção para a nossa vida. Então, nós temos que honrar, irmãos, esses princípios bíblicos que Isabel e Zacarias, com certeza, a Bíblia diz que eles observavam a todos os mandamentos e cumpriam. Então, nós temos que ser assim, irmãos, né? Observar. Mas eu não sou perfeito, todos nós não somos, mas nós buscamos. E Deus conhece o nosso coração, irmãos. Nós temos que confiar naquilo que nós conversamos com o nosso Deus, né? Daquilo que nós dividimos. Nós temos que dividir com o Senhor. Senhor, me trata nesse assunto, eu estou falhando, eu não estou conseguindo. Me ajuda, Espírito Santo. Né? A gente tem que ser sincero com o Senhor para que Ele possa curar a nossa alma. Como a gente falou terça, né, Jeová Rafa, cura toda a dor, Ele cura a nossa alma, Ele cura o nosso emocional, Ele cura o nosso físico, mas nós temos que falar para Ele, Senhor, está doendo, eu preciso que o Senhor me cure, amém?
A casa de Isabel foi mais do que apenas um endereço, foi um ambiente espiritualmente alinhado que despertou destinos, confirmou promessas e ativou chamados. Maria saiu de lá fortalecida e pronta para cumprir o propósito que Deus tinha colocado nas mãos delas. Ela foi lá se reabastecer, né? Para poder cumprir tudo aquilo que o Senhor tinha na vida dela. Maria e Isabel são importantes e faziam parte do plano. As duas faziam parte desse plano. Elas se encontraram em uma casa onde o Espírito Santo tinha a liberdade para agir. E foi isso que aconteceu. A Bíblia relata que ela ficou lá cerca de 3 meses. Alguns dizem que até o nascimento de João Batista. Foi ali, uma ajudando a outra, né, a vencer. Quando nos encontramos como célula em uma casa onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, coisas extraordinárias acontecem. Então, queridos, não perca de andar em sua célula, né? Não falte, esteja firme, porque ali você consegue ajuda, apoio, consolo para você poder vencer. Amém? Então, a célula e sua casa precisa ser como a casa de Isabel. 1, um ambiente que acolhe pessoas com fé. 2, um ambiente onde o Espírito Santo se manifesta. 3, um ambiente onde o profético é liberado. E 4, um ambiente que celebra a fé do outro. Amém? Que Deus possa continuar falando aos seus corações, que você se aproprie dessa palavra em nome de Jesus e que a sua casa seja uma casa fiel e irrepreensível à presença do Senhor. Amém? Vamos orar?